Do ponto de vista das concepções linguísticas do autor, o livro também é um desastre. Condena usos que já estão há muito consagrados na norma culta real e não na fictícia que só ele conhece, abonados nos mais diversos dicionários e na obra de muitos escritores de reconhecido talento. Tenta impor formas arcaicas que causariam estranheza a qualquer falante bem instruído e abolir construções que são perfeitamente aceitáveis, resultantes das inevitáveis transformações por que a língua passa. Sua desinformação acerca das noções básicas de linguística, sobretudo de sociolinguística e de história da língua, levam-no a atribuir obsessivamente à Bahia e a uma suposta influência africana uma série de variantes do português do Brasil que se encontram documentadas nas mais diversas regiões do país, inclusive naquelas em que a presença negra foi ou é mínima. O que ele diz a respeito das línguas indígenas carece igualmente de toda fundamentação científica. Alguns preferem usar taio no lugar de talho, transformando o LH em I, fato comum em certas regiões do país, mormente naquelas que receberam influência do elemento africano, página 32. Em algumas regiões do Brasil, na Bahia principalmente, o D dos gerúndios não soa. Dizem então correndo, andando, caindo, em vez de correndo, andando, caindo. Trata-se de um caso típico de influência africana que a Bahia recebeu enormemente. Também ao elemento negro devemos o fato de pronunciarmos muitas vezes letra A, os infinitivos sem o R final, casar, vender, mentir. Letra B, apenas o EL tônico final, papé, ané, coroné. Letra C, também em vez de também. Fulô em vez de flor. Senhor, sinhá em vez de senhor, senhora. Fedor em vez de fedor, etc. Letra D, mulher em vez de mulher. Palhaço em vez de palhaço. Página 38. Ocorre que nas regiões banhadas pelo legendário rio Tietê, utilizado pelos bandeirantes, as pessoas realmente trocam o L pelo R. Arto, iguar, tarco, etc., por influência da língua dos indígenas, que não conheciam o som Lê, mas apenas o som Rê brando, de caro, barato. Os bandeirantes, preocupados em se aproximar dos índios e das suas riquezas, faziam o que podiam para serem compreensíveis, para serem amáveis, gentis. Assim, toda palavra que tinha lê sofria a natural modificação. Começou então dessa forma o hábito de trocar o L por R, fenômeno conhecido pelo nome de rotacismo, muito comum nas cidades paulistas de Tatuí, Piracicaba, Tietê, Laranjal, Porto Feliz, Itu, Salto, Capivari, etc. Página 98. A vocalização do fonema H, que representamos graficamente com o LH, é um fenômeno que se verificou na história do francês e que está amplamente representado em diferentes variedades do castelhano faladas na Espanha e em países da América Central e do Sul.
Não me consta que essas línguas tenham recebido influência negra, nem muito menos baiana. Além disso, esse fenômeno não acontece apenas em certas regiões do país, ele está presente em todas as variedades não padrão do português brasileiro, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Ele tem explicações fonéticas e sociolinguísticas muito mais complexas do que a mera influência africana. Quanto à assimilação do tipo ND-NN-N, sobretudo nos gerúndios, ela se verifica também no dialeto napolitano, falado numa região, o sul da Itália, onde, até que os historiadores me desmintam, não houve escravidão de negros africanos, nem colonização baiana. Ela existe amplamente documentada, mais uma vez, em todas as variedades não padrão do português brasileiro e até mesmo na fala descontraída de muitas pessoas das camadas urbanas cultas. Trata-se novamente de um fenômeno fonético muito natural, que um rápido exame da história da língua esclarece sem dificuldades. Por seu turno, a explicação dada pelo autor ao fenômeno do rotacismo é um verdadeiro disparate científico. Primeiro, porque os bandeirantes simplesmente não falavam português. A língua que a grande maioria deles empregava era o que então se chamava língua geral, língua brasílica ou Nhengatu, uma língua de base tupi que funcionava como instrumento de comunicação entre as diferentes nações indígenas em todo o litoral brasileiro e parte do interior. No século XVII, em cada 5 habitantes da cidade de São Paulo, apenas 2 conheciam o português. O bandeirante paulista convocado para destruir o quilombo de Palmares, Domingos Jorge Velho, foi descrito pelo bispo de Pernambuco como um bárbaro que nem falar sabe. E as autoridades pernambucanas que o contrataram tinham de usar um intérprete para se comunicar com ele, que só falava a língua geral. Como nos explicam os historiadores, os bandeirantes, em sua maioria, eram mamelucos, isto é, filhos de pai português e mãe índia. Desconheciam totalmente a língua paterna e só falavam a materna. Nos primeiros 2 séculos após a chegada de Cabral, o que se falava por estas bandas era o tupi mesmo. O idioma dos colonizadores só conseguiu se impor no litoral no século XVII e, no interior, no XVIII. Em São Paulo, até o começo do século passado, era possível escutar alguns caipiras contando casos em língua indígena. No Pará, os caboclos conversavam em Nhengatu até os anos 40. Era o idioma do povo, enquanto o português ficava para os governantes e para os negócios com a metrópole. Derivado do dialeto de São Vicente, o tupi de São Paulo se desenvolveu e se espalhou no século XVIII, graças ao isolamento geográfico da cidade e à atividade pouco cristã dos mamelucos paulistas, as bandeiras, expedições ao sertão em busca de escravos índios. Por isso, os bandeirantes não precisavam fazer o que podiam para serem compreensíveis, para serem amáveis, gentis. Muito pelo contrário,
O que a história nos conta é que os bandeirantes eram de uma crueldade desumana para com os índios, a quem buscavam escravizar a toda força, despojando-os de suas terras, de suas riquezas e muitas vezes de suas vidas. Conta-se de uma expedição bandeirante que capturou no sertão 500 índios para escravizá-los, mas que desses só 50 chegaram a São Paulo, por causa dos esforços dos bandeirantes para serem amáveis, gentis. Segundo, o rotacismo que se verifica em alto, arto, também aconteceu na língua portuguesa padrão em seu período de formação. Assim, do árabe al-makazan deriva o português armazém. O que acontece de fato é que as consoantes L e R são, do ponto de vista articulatório, parentas muito próximas, o que faz com que na história de muitas línguas, e não só do português das regiões banhadas pelo legendário rio Tietê, elas se substituam uma à outra indiferentemente. São as chamadas consoantes líquidas, que também têm muito parentesco com as vogais, o que faz também com que, em algumas variedades, sejam substituídas por vogais, como é o caso do L de final de sílaba, que em quase todo o Brasil é pronunciado como um W. Assim, o nome próprio Guilherme nos veio de um germânico, Wilhelm, enquanto o nosso Geraldo veio do também germânico Gerhard. Na língua culta coexistem as formas aluguel e aluguer, e nosso papel se originou do provençal paper e este do grego papiros. No português medieval, ao lado de flor, havia a forma frol, cujo plural, frois, sobreviveu como nome de família. A cidade do norte da África, que em francês se chama Alger, do árabe Al Jazeera, em português é Argel, donde o nome do país Argélia, em francês Algérie. E a nossa palavra porão deriva do latim plano. Deve ter ocorrido primeiro o rotacismo PL-PR e depois a quebra do grupo consonantal com a introdução de uma vogal O, exatamente como acontece na forma dialetal brasileira fulô. E tudo isso uns bons séculos antes da descoberta da Bahia. A troca de R por L se chama lambidacismo. Ela ocorre no português não padrão, em variantes como calvão, selveja, galfo. O que as pesquisas dos sociolinguistas e dos foneticistas nos explicam é que tanto o rotacismo quanto o lambidacismo ocorrem em ambientes fonéticos específicos, isto é, diante de determinadas consoantes. Quem diz calvão, por exemplo, não diz cauta, mas sim carta, ou de acordo com a posição do fonema na palavra. A vocalização do H, a assimilação ND, NN, N e o rotacismo são fenômenos que caracterizam as variedades não padrão, sobretudo rurais, do português do Brasil e que, por isso, recebem uma forte carga de estigmatização, isto é, sofrem um grande preconceito por parte dos falantes das variedades urbanas.
Tentei explicá-los cientificamente e espero sem preconceitos no meu livro A Língua de Eulália. Como é fácil concluir, o livro Não Erre Mais está repleto de erros. Erros de descrição dos fenômenos linguísticos e, sobretudo, erros de conduta preconceituosa e nada ética. Podemos dizer, portanto, usando as palavras do próprio Sacconi, página 63, que se trata de um verdadeiro festival de asneiras.